Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário de quem está assistindo a esta videoaula. Eu sou o professor Jesse. Esta aula é a segunda aula aqui do canal. Ela é referente à Faculdade Cisne aqui de Quixadá, do curso de Engenharia Civil, para a disciplina de Estruturas de Aço. Hoje nós vamos ver o cálculo do esforço resistente à compressão de um perfil metálico. Então, o que nós temos aqui hoje? Diferentemente do que foi visto na aula passada, onde nós tínhamos que escolher um perfil, dado um esforço solicitante, aqui nesse problema nós não temos um esforço solicitante, nós vamos apenas determinar a resistência de cálculo à compressão do perfil W tipo H 150 por 37,1 kg por metro, fabricado em aço MR 250, ou seja, com a tensão de escoamento de 250 MPa. O grande problema aqui dessa questão é que o comprimento de flambagem ele vai diferenciar para os eixos principais, ou seja, nós não vamos ter o mesmo comprimento de flambagem para todos os eixos. Nós vamos ter, para o eixo X, um comprimento de flambagem de 400 centímetros e no eixo Y nós temos uma contenção lateral pontual na metade do comprimento do nosso perfil, deixando um comprimento de flambagem de apenas 200 centímetros para o eixo Y. E a gente sabe também que as duas extremidades são rotuladas, dando assim um parâmetro de flambagem de K igual a 1. Bom, os perfis W tipo H, eles têm esta configuração de seção transversal, e nós temos aqui para vocês destacado o perfil W150 por 37,1 kg por metro. Com relação a este perfil, nós temos aqui todos os dados necessários. E como é que nós vamos dar início à nossa solução do problema? No exercício anterior, a gente começou com a hipótese de que o Q seria igual a 1, ou seja, a flambagem local seria inexistente. A gente fez essa consideração inicial para depois fazer o cálculo da flambagem global, que seria o coeficiente de Q, e depois verificar essa hipótese inicial. Aqui a gente vai adotar um procedimento diferente, pois não é necessário você já considerar que o Q é igual a 1. Você realmente pode começar calculando o valor de Q, pois como ele influencia no valor da flambagem global em si também, é necessário você já fazer o cálculo dele para que não seja necessário refazer o cálculo da resistência final caso o Q seja diferente de 1. Ou seja, caso exista flambagem local. Então, para se fazer a consideração de que existe ou não flambagem local, você vai ter que atender ao limite de B sobre T limite. Né? O B sobre T vai ser referente às chapas componentes do nosso perfil. E para aquelas chapas componentes do tipo apoio-apoio, ou seja, elementos do tipo AA, nós vamos ter o coeficiente dado por QA. E para os elementos do tipo apoio livre, nós vamos ter o coeficiente de QS. E a nossa flambagem local ela é dada justamente pela multiplicação entre QS e QA. Então, pessoal, como nós vamos fazer? Primeiro, vamos determinar o valor de QA. Para esse perfil, o W150 por 37,1, o valor de QA ele vai ser dado pelas dimensões, pela verificação das dimensões de B sobre T, ou seja, largura sobre espessura, da alma do nosso perfil. Então, aqui, pessoal, na nossa tabela, a gente não vai nem precisar calcular o valor de B sobre T, pois a própria tabela ela já nos dá esse valor. Gostaria de lembrar vocês que essa tabela foi retirada dos anexos do livro do PFI, ok? É um livro muito bom para estudo. E o B sobre T vai ser dado sobre, justamente, o H0, certo? Sobre o T0 da nossa aula. E o valor aqui é de 14,7. E o B sobre T limite, pessoal, vai ser para o nosso grupo 2 aqui, almas de seções I, H ou U. E esse valor limite é dado por 1,49 raiz de S sobre Fy. O nosso E, nós sabemos que usualmente nos cálculos de projetos estruturais é utilizado igual a 200 gigapascais, e o Fy é de acordo com o nosso aço, que para o caso do MR250 é de 250 MPa. Então,
Para o perfil W de tipo H, 150 por 37,1, vamos determinar se existe a flambagem local, começando pelos elementos do tipo A alma do nosso perfil. Então, 14,7, que a tabela já nos forneceu o valor, tem que ser menor ou igual do que 1,49 raiz de E, 200 GB, aqui eu coloquei em megapascal para poder cancelar com a unidade de baixo de megapascal do nosso aço, da tensão de escoamento. Então, esse valor é igual a 42,14 e a condição de 14,7 ser menor ou igual a 42,14 é atendida. Então, o nosso QA vai ser igual a 1. Agora, pessoal, vamos partir para a determinação do valor de QS, relacionado aos elementos do tipo apoio livre. Para os elementos do tipo apoio livre, no nosso perfil aqui, nós vamos ter a análise da metade da mesa do perfil. Lembrando, apoio, ou seja, esse engaste da chapa de mesa à chapa de alma, e livre, pois a outra extremidade da nossa metade da mesa está livre, ok? Então, para o nosso perfil, a tabela também fornece o valor de BF sobre 2TF. Lembrando, pessoal, por que é 2TF? Pois estamos analisando apenas metade da mesa. E o valor já é dado aqui, 6,6. Para os elementos do tipo AL, para encaixar no nosso exercício aqui, nós vamos ter mesas de seções I, H, T ou U laminadas. E o valor limite é dado por 0,56 raiz de E sobre FY. Temos então que, aqui em cima foi para os elementos do tipo AA, certo? O cálculo do nosso QA. Vamos agora para o cálculo do nosso QS, analisar os elementos do tipo AL. Então, o B sobre T tabelado foi de 6,6, deve atender ao limite de 0,56 raiz de 200 mil megapascal, dividido por 250 megapascal. Então, esse valor dá 15,84 e sim, é atendido, então QS vai ser igual a 1. Como tanto QA e QS são iguais a 1, temos que o Q também será dado igual a 1, ou seja, não existe flambagem local. Ah, professor, todos os exercícios que você fez até aqui, tanto da aula passada como dessa aula de hoje, nós não tivemos nenhum tipo de flambagem local, ou seja, sempre o QA e o QS estão sendo iguais a 1. Sempre vai acontecer isso, não há nenhuma possibilidade do valor ser diferente, ou seja, ser menor do que 1, e houver flambagem local? Sim, pessoal. Nós temos, obviamente, este tipo de problema. E, assim que possível, já vou postar aulas em que perfis sejam necessários calcular o valor tanto de QA quanto de QS também. Então, provavelmente, esses próximos dias eu já vou postar essa aula também. Só ficarem ligados aqui no nosso canal. Então, agora que sabemos que o valor de Q é igual a 1, podemos vir aqui para a equação geral para peças comprimidas, onde nós já sabemos aqui que o valor de Q é igual a 1, o valor de AG é tabelado pela tabela, né, obviamente, e o valor de FY é de acordo com o aço, nossa tensão de escoamento. Gama 1 é o coeficiente de segurança e para uma combinação normal de ações ele é dado por 1,10. Então, pessoal, a única coisa que falta calcular aqui é o valor de Q, ou seja, o fator de redução associado à resistência à compressão para a flambagem global. Então, vamos lá. Como eu disse, qual é o problema aqui? Nós temos que calcular o valor de lambda zero e com o valor de lambda zero nós conseguimos calcular o valor de Q. E o valor de lambda zero, pessoal, ele depende de diversos parâmetros que serão iguais para ambos os eixos, exceto esses dois aqui, ó. O valor do raio de giração e o valor do comprimento de flambagem. São diferentes para os eixos X e Y, então não tenho como dizer de cara quais dos dois eixos é o eixo de menor rigidez, ou seja, é o eixo onde a flambagem vai ocorrer. Não posso dizer que a flambagem vai ser em torno de X, nem posso dizer que a flambagem vai ser em torno de Y. Então eu preciso, pessoal, determinar o valor da resistência para ambos os eixos de flambagem. Então vamos lá, vamos começar pelo eixo X. Então, para uma flambagem em torno do eixo X, nós temos os dados do perfil de 47,8 cm² para a área bruta e o raio de giração para esse eixo é de 6,85 cm. Então, substituindo na equação do lambda zero, ou seja, do índice de desbeltez reduzido, nós temos que K vai ser igual a 1,
o comprimento de flambagem para esse eixo é de 400 centímetros e o seu radiação também em centímetros, para cancelar a unidade, pessoal, é de 6,85. Também, dentro da raiz dessa equação aqui, nós temos o 1, que é do Q, vezes 250 megapascais da tensão de escoamento do nosso aço, π² vezes o módulo de elasticidade, que também tem que entrar, pessoal, em megapascal para cancelar com o valor de cima, então 200 mil. Sendo assim, calculando, temos que o índice de desbloqueio reduzido, lambda 0, é dado por 0,66, menor do que 1,5. Então, nós temos que o Qi vai ser calculado por esta primeira equação, 0,658 elevado a lambda 0 ao quadrado, e com o lambda 0 de 0,66, temos que o Qi é igual a 0,83. Então, basta substituir na nossa equação, e o valor da resistência para a flambagem em torno de X vai ser dado por 0,83 vezes 1 vezes 47,8, que é a nossa área bruta, vezes 25 kN por centímetros quadrados. Vejam que aqui, para a equação da resistência à compressão, eu usei a tensão de escoamento em kN por centímetro quadrado, e para determinar o meu lambda 0, eu usei a tensão de escoamento em megapascal. Eu usei aqui para a equação de resistência à compressão em kN por centímetros quadrados, pessoal, porque eu já quero que o meu resultado final saia em kN, pois o kN por centímetro quadrado da minha tensão de escoamento vai cancelar com os centímetros quadrados da minha área bruta, dando resultado de NCRD em kN de 901,68. Então, falta calcular agora para o eixo Y. Temos que, para este eixo de flambagem, a área bruta, obviamente, é a mesma, pois temos o mesmo perfil, mas o raio de giração não é o mesmo, é de 3,84 centímetros. E a equação também vai mudar com o comprimento de flambagem, que não é de 400 e sim de 200 para este eixo. Substituindo, temos que lambda 0 será dado por 0,59. O que será dado pela mesma equação, e com este valor do lambda 0 temos que Qi é igual a 0,86. Então, NCRD será dado por 0,86 vezes 1 vezes 47,8 vezes 25 dividido pelo coeficiente de segurança de 1,10. Então, a resistência para este eixo é de 934,27 kN. Então, para finalizar, temos que para o perfil W tipo H 150 por 37,1 kg por metro, o eixo X nos dá uma resistência à compressão de 901,68 kN e o eixo Y nos dá uma resistência à compressão de 934,27 kN. Então, qual das duas vai ser a minha resistência final do perfil? Bom, pessoal, sempre falando-se de resistência final, nós devemos olhar para o menor valor, ou seja, o esforço resistente do perfil será dado pelo menor destes valores. Logo, para o eixo X, NCRD final para o perfil W150 por 37,1 kg por metro é de 901,68 kN. Lembrando sempre que a bibliografia base de todas as nossas aulas será sempre da nossa NBR 8800, do nosso livro do PFAI, e também tiro muitas coisas do livro do Facuri, ok? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem entrar em contato, ou então comentar aqui mesmo no vídeo. E até a próxima aula. Um abraço.